Graça e paz, povo de Deus, que esse seja um domingo de bênçãos e de graça sobre a sua vida. Hoje é dia do Senhor, dia da gente louvar o nome de Deus. E nessa escola bíblica, nesse estudo de hoje, estamos dando continuidade ao estudo do livro de Tiago. Mas antes eu gostaria de começar lendo com os irmãos a palavra do Senhor, que nos diz o seguinte: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Romanos capítulo 12, versículo 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. A palavra do Senhor vem nos ensinar aqui, através desse versículo, onde em Romanos capítulo 12 o apóstolo Paulo traz uma série de formas como a igreja deve se comportar, como a igreja precisa ser. Um amor sem hipocrisia, detestando o mal, a gente se apegar às coisas boas, a gente amar cordialmente uns aos outros. Todas essas questões que como cristãos nós devemos passar a entender. Depois de tudo aquilo que Cristo fez na nossa vida, precisamos vivenciar algo melhor para as nossas vidas. E no versículo 12 ele diz para a gente 3 coisas: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. A ideia é de que nós devemos nos alegrar na esperança, ter na nossa vida essa esperança, não uma esperança de, nossa, tomara que tudo dê certo, tomara que isso acabe, mas uma esperança confiada em Deus, colocada no Senhor, que nos dá certeza, confiança de que o Senhor está no controle de tudo. Essa esperança nos traz gozo ao coração, a certeza de que nós esperamos não na possibilidade de que algo possa acontecer, mas na certeza de que existe um Deus que pode todas as coisas e que faz todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Tudo coopera para o bem. Até mesmo as dificuldades, as lutas, os problemas. E é por isso que eu quero agradecer a Deus pela sua vida e pedir que no nome de Jesus nós possamos nos regozijar nessa esperança de que esse mau tempo vai passar e de que no momento, segundo a vontade do Senhor, tudo vai passar a dar certo. Ele diz ainda: sede pacientes na tribulação. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre paciência. Na tribulação nós precisamos esperar, sabendo que esse mal vai passar, de que a dificuldade vai ter um fim. Sede pacientes na tribulação. E na oração, perseverantes. Nós não podemos desanimar diante das circunstâncias, não podemos desanimar diante de tudo aquilo que vamos ver adiante na nossa vida. Eu quero ensinar os irmãos nesse dia sobre ser pacientes diante do Senhor. Continuemos regozijando-nos na esperança, com alegria nessa esperança em Cristo, de que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Nós vamos ser pacientes durante a tribulação, sabemos que esse mal vai passar, e continuemos em oração, perseverando, sem desanimar, porque, segundo a vontade de Deus, tudo se estabelecerá e a vontade do Senhor será feita sobre a nossa vida. Amém? Nós vamos agora louvar o nome do Senhor, vamos cantar a Deus, e nesse momento, daqui a pouquinho a gente volta meditando na palavra do Senhor, mas antes, quero orar com você. Pai de amor, Deus Todo-Poderoso, nós queremos nos colocar diante da Tua presença pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo perdão pelas nossas faltas e pedindo que assim o Senhor possa nos renovar, nos fortalecer e que a graça maravilhosa do Senhor possa nos ensinar dia após dia que o Senhor é conosco e que a vontade do Senhor é estabelecida sobre todos nós. Nós te agradecemos, te louvamos e é no nome de Jesus que nós oramos, agradecidos pela tua vontade. No nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, que a graça do Senhor seja sobre sua vida. Vamos louvar o nome do Senhor com os nossos irmãos. Já já a gente volta, meditando na palavra do Senhor. Outra vez, diante de ti, abro meu coração, eu clamo, tu escutas e fazes sair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, ao sentir no teu toque, por tua bondade.
derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Louvado seja o nome do Senhor. Que a graça do Senhor possa nos encher o coração e que assim a gente possa glorificar o nome de Deus juntos. Amém? Eu quero meditar na palavra do Senhor em Tiago, capítulo de número 5, versículo 7 ao versículo 12. Nós estamos caminhando já para o final, nós estamos no último capítulo. Após este estudo, nós teremos apenas mais um estudo em Tiago, que é o capítulo 5, do 13 em diante. Mas hoje nós vamos estudar Tiago, capítulo 5, do verso 7 ao verso 12. Tiago, capítulo 5, do 7 ao 12, que vai falar para a gente sobre um pouco da palavra do Senhor através do ensinamento de Tiago. Nesse momento nós vamos falar um pouquinho sobre paciência. Então, vamos estar lendo esse texto que diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns aos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Amém? Vamos orar? Pai de amor, Deus eterno, nós queremos agradecer ao Senhor por mais esse dia. Agradecendo ao Senhor na certeza do teu cuidado, na certeza de que ainda muito mais o Senhor vai fazer sobre nós. Pedimos que no nome de Jesus a bênção do Senhor possa nos conduzir à tua verdade. A tua palavra possa nos ensinar o teu querer e nós possamos crescer nos caminhos do Senhor. Ensina-nos o teu caminho, ensina-nos a tua verdade e pedimos, ó Pai, dá-nos entendimento da tua palavra para que possamos caminhar cada vez mais perto do Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Nós temos a ideia, nesse texto em especial, sobre paciência. O que Tiago está querendo dizer com paciência? O autor aqui, ele fala para a gente sobre uma paciência que não é essa paciência de, oh meu Deus, tem que esperar. Oh meu Deus do céu, vou
ficar firme aqui, vou ter paciência. Ou mesmo aquela outra paciência que às vezes a gente julga algumas pessoas por serem calmas, tranquilas, serem pessoas muito pacientes. É interessante e importante a gente olhar isso daqui, falar tudo isso aqui e pedir que o Senhor nos conduza segundo a sua verdade e a sua vontade. Definição de paciência no dicionário em português é o seguinte: primeiro, virtude que consiste em suportar dissabores e infelicidades, resignação. Em segundo, capacidade de persistir numa atividade difícil, perseverança. Ou ainda, calma para esperar o que tarda. Paciência é algo que a palavra do Senhor nos ensina a ter. E paciência não é uma questão de... paciência não é uma questão de... como eu posso dizer? De caráter ou de gênio de cada um. Paciência é algo que nós precisamos aprender a trabalhar e, trabalhando isso, perseverando em oração, pedindo: Senhor, dá-me paciência, me ensina a ser paciente. Que Deus vai poder trabalhar isso nas nossas vidas, essa paciência. Quando Tiago começa essa carta, ele começa falando sobre perseverança sobre as provações. Como a gente precisa perseverar diante das dificuldades, das provações, das lutas. E isso nos ensina, através da palavra do Senhor, como nós precisamos insistir nessa perseverança. Como nós precisamos insistir diante das dificuldades, sermos perseverantes. Mas agora, ao finalzinho da carta, Tiago já vai falar um pouquinho diferente. Não em contradição, mas dando sequência a isso, ele vai dizer que agora, encerrando a carta, ele vai falar sobre sermos pacientes. Perseverança e paciência não são opostas, pelo contrário, andam juntas. Para você ser perseverante, você precisa ter paciência, porque senão você não persevera, você muda logo aquilo que você está fazendo. Você está fazendo um trabalho de escola e você tem muitos outros para fazer, se você não está com paciência para fazer aquele, você não vai perseverar naquele trabalho, você vai logo mudar para outro. Não, depois eu faço isso. Perseverança e paciência são coisas que caminham extremamente juntas. E nós precisamos tomar cuidado para que a gente não perca nem perseverança, nem a paciência. Os dias em que estamos vivendo são necessários, tanto perseverança quanto paciência. Em uma época onde tudo o que se faz e acontece precisa ser de forma rápida, onde as pessoas resolvem, trabalham de forma ainda mais rápida, as pessoas que fazem tudo muito rápido são consideradas as pessoas mais aptas para o trabalho. Aquele que consegue desenvolver o trabalho muito mais rápido, ele é considerado melhor para o trabalho. Aquele que tem paciência, aquele que faz com calma, às vezes ele é considerado não tão apto assim. Paciência parece hoje em dia ser um defeito. Paciência para hoje em dia parece ser uma pessoa que é paciente, normalmente as pessoas veem como uma pessoa fraca, uma pessoa que não tem força, uma pessoa que não tem atitude. Paciência muitas vezes é vista de mal forma. E a palavra do Senhor nos ensina a ter realmente paciência. Tiago fala aqui sobre o quanto essa virtude é necessária e como nós podemos aprender com ela. Quanto mais nós podemos e precisamos de paciência, nós podemos ter e precisamos ter paciência. Você se considera uma pessoa impaciente? Você é ansioso com tudo e precisa das coisas muito rápido? Eu digo a você que você precisa realmente orar ao Senhor e pedir: Senhor, me dá paciência, mansidão diante de tudo isso. Tiago aqui nesse texto vai falar sobre 3 exemplos que a paciência vai trazer para a gente. O primeiro exemplo de paciência é o lavrador. Nossa igreja temos muitos lavradores, pessoas que plantam e colhem. O autor ele já começa falando sobre ter paciência. Paciência até que o Senhor volte. Esse mundo é cheio de desventuras, lutas, dificuldades, mas nós precisamos aprender a sermos pessoas pacientes e pessoas que sejam perseverantes, porque diante de tantas lutas e dificuldades, fica difícil se nós não tivermos essas 2 virtudes na nossa vida. Nós precisamos aprender a conhecer a nós mesmos, para que assim a gente possa dar continuidade a essa vida dessa forma. Nesse exemplo, no versículo 7, Tiago vai falar sobre o lavrador. Ele diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra,
até receber as primeiras e as últimas chuvas. Uma pessoa que planta e uma pessoa que colhe, os irmãos que fazem isso na igreja podem até me ensinar melhor sobre isso. Mas se você não tiver a paciência de saber fazer o mais rápido que você consiga fazer isso, você precisa da paciência do tempo certo para isso, de esperar que esse tempo chegue, de saber como arar a terra, como cavar o buraco para plantar semente, onde fazer isso, como fazer tudo isso, para que no tempo certo ele floresça, para que no tempo certo ele precise dos cuidados necessários. E é muito importante que a gente aprenda através dessa atitude, assim como o lavrador ele é paciente para poder esperar as chuvas certas, para poder esperar a questão correta de tudo que se tem que fazer, nós precisamos na vida ser como um lavrador. Não apenas no trabalho, mas na vida. Aprendermos a ser pacientes em tudo quanto fazemos. O lavrador de hoje em dia, ele precisa sim de paciência para esperar o tempo da chuva, assim como naquela época. Mas em Israel era um tanto diferente. A chuva lá era muito regrada. Naquela época, principalmente, era uma chuva muito regrada e costumava vir em épocas específicas sem falhar. Ela vinha no outono e na primavera. Você vai ler na Bíblia falando da chuva temporã, das primeiras chuvas, da época correta em que as coisas tinham que acontecer. Hoje nós temos a questão, por exemplo, de trabalhar com irrigação. Os nossos irmãos da nossa igreja trabalham com isso. A irrigação do plantio, para que o plantio possa vencer ainda melhor, possa correr de forma melhor, sem esperar que a chuva venha em determinada época. Apesar de, com certeza, sempre esperar que a chuva venha. Mas em tempos de seca, em tempos de dificuldade, em tempos de muito calor, isso pode dificultar o plantio. E hoje a gente tem essa tecnologia que nos ajuda com o plantio. Mas naquela época, o lavrador precisava esperar as épocas corretas, saber marcar na lua, nos dias do ano, para que o tempo certo viesse e o plantio fosse feito de forma melhor. As primeiras chuvas em outubro eram para o plantio, e as últimas chuvas que vinham em março davam aí a melhor forma para logo depois vir a colheita. Existe um ditado árabe que diz o seguinte: quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Alguém já teve a oportunidade de comer tâmara? Ou pelo menos de ver uma tâmara? Ou sabe o que é? Essa planta ela é de uma árvore extremamente alta e os frutos que ela dá demoram para chegar. Pra você ter uma ideia, antigamente pelo menos a tamareira, a árvore que dá a tâmara, ela levava de 80 a 100 anos para produzir os seus primeiros frutos. Exatamente, de 80 a 100 anos para produzir os primeiros frutos. Isso porque antigamente não se tinha as técnicas que se tem mais modernas para adiantar esse plantio. Da mesma forma, demora um pouco mais, mas ainda assim, com a tecnologia, fez-se com que a tamareira conseguisse produzir mais rápido, apesar de ainda se demorar um pouco. Atualmente essas técnicas modernas reduzem bastante, mas ainda assim o ditado faz sentido. Conta-se uma história que certa vez um senhor já de idade bem avançada plantava tâmaras no deserto. Isso nas épocas antigas, quando um jovem chegou para ele perguntando: mas por que o senhor perde tanto tempo plantando o que você não vai colher? Porque se uma árvore demora de 80 a 100 anos para dar o seu fruto, para que um senhor daquela idade estava preocupado tanto em plantar tâmaras? O senhor se virou para ele calmamente e respondeu: se todos pensassem como você, ninguém hoje colheria ou comeria tâmaras. Saber esperar por aquilo que Deus tem é uma necessidade básica de todo cristão. Por quantas vezes nós não recebemos o melhor de Deus porque a gente não sabe esperar o que Ele tem ou pode fazer por nós? Assim como o lavrador, nós precisamos sempre continuar trabalhando no tempo de Deus,
nós veremos esse agir de Deus às vezes no futuro. Precisamos de perseverança na nossa oração. Precisamos de paciência para saber que aquilo que Deus tem para nós não é no tempo que nós queremos, mas no tempo que Deus tem para a nossa vida. Às vezes a gente acha que Deus tarda, e já tem aquele velho ditado: Deus tarda, mas não falha. E às vezes a gente imagina que Deus demora demais naquilo que a gente está pedindo, e Deus não está fazendo no tempo hábil aquilo que a gente precisa. Coloque algo no seu coração, meu irmão, que o tempo de Deus é o tempo dele e a vontade dele é o melhor para as nossas vidas. Nunca, pense nisso, nunca as coisas que Deus tem para nós vão chegar em tempo errado ou atrasado, mas no tempo correto, na melhor forma para as nossas vidas. E aqui que a gente vai aprender um pouco também com o profeta. No versículo 10 desse texto, Tiago vai falar sobre aprender com o profeta. Mas por que um profeta é um exemplo de paciência? A gente pode citar, por exemplo, Jonas, que não teve paciência nenhuma, nem para obedecer, nem muito menos para fazer o seu chamado. Nós vemos que o profeta foi chamado para pregar em Nínive, mas quando chegou lá para pregar, depois de tudo que aconteceu, ele pregou como se não quisesse a conversão daquelas pessoas a quem ele pregava. Ele pregou esperando a destruição daquela nação. Isaías não foi ouvido pelo seu povo. Ele foi cerrado ao meio no final de sua vida. Jeremias, por exemplo, foi jogado dentro de um poço, maltratado por muitas vezes por pregar a verdade. Ele viu o cerco de Jerusalém e chorou ao ver o seu povo sendo levado cativo. Daniel, por exemplo, foi banido da sua terra, sofreu as pressões quando era jovem, sofreu a ameaça, a perseguição por causa da fidelidade a Deus, a ponto de ser jogado na cova dos leões por conta disso. Ezequiel também foi duramente perseguido, e tantos outros profetas sofreram suas perseguições. Estevão, ali em Atos dos Apóstolos, denunciou o Sinédrio. Ele vai dizer em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 52, a qual dos profetas vocês não perseguiram? A qual dos profetas não perseguiram os vossos pais? Até mataram os que dantes anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e homicidas. É interessante como o profeta ele sofre as consequências da sua profecia, sofre as consequências do seu chamado. Fazer a obra de Deus exige paciência. Pregamos para que alguém se converta. Pregamos para que as pessoas conheçam a Cristo, para que as pessoas conheçam o Senhor. Mas pode ser que você não veja essa conversão. Você plantou, mas outro é quem vai regar. E ainda outro é que vai colher. Mas acima de tudo, quem dá o crescimento é Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Diz que um é o que rega, outro ainda é o que vai colher. Um é o que planta, outro rega, outro colhe. Às vezes a gente não vai ver o resultado da nossa pregação. Mas, acima de tudo, a gente precisa crer que o crescimento, quem dá, é Deus. Acima de tudo, é Deus quem dá o crescimento. Então, nós como povo de Deus precisamos dessa paciência, de esperar a vontade do Senhor, assim como um profeta. O profeta prega coisas que ele talvez nem vai ver. Isaías, por exemplo, pregou sobre a vinda do Senhor, sobre a vinda do Cristo, do ungido de Deus, mas ele viveu 700 anos antes do próprio Cristo vir. Ele não viu, mas ele profetizou. Nós não vemos aquilo que nós estamos fazendo na obra de Deus, muitas vezes. Nós vamos pregar, nós vamos levar o Evangelho. Eu, por exemplo, estou gravando esse vídeo, não sei a quem ele está chegando, mas eu confio no Senhor, que ele vai chegar àquele que precisa, que vai ouvir essa mensagem, pode ser tocado, pode ser apenas uma semente no coração dessa pessoa. Logo depois, se assim o Senhor permitir, essa semente será regada, essa semente será colhida, e essa pessoa irá se render aos pés do Senhor. Eu vejo tantos pregadores modernos tirando para si o título de profetas. Mas o profeta, ele precisa entender
porque ele sofre as consequências do seu chamado. A obra de Deus exige perseverança para alcançarmos aquilo que Ele preparou para nós. A gente precisa sim aprender a ter esperança e perseverança em tudo isso. Muitos profetas pregaram sem que ninguém ouvisse. Quando a gente lê, por exemplo, Isaías, nós vamos ver a palavra do Senhor, do próprio Deus, dizendo a Isaías: você vai pregar para um povo que não vai te ouvir. Você vai pregar para um povo que vai endurecer o coração. Você está pregando para que ninguém te ouça. A mensagem precisa ser pregada independente daqueles que ouçam. Conta-se uma história de que havia um profeta que pregava diante da cidade de Sodoma. Todos os dias ele vinha à porta da cidade. Imagine aquelas cidades antigas, rodeadas de muros muito altos, um grande portão à porta, onde era vistoriado todo mundo que entrava. E ali sempre passava, entrava e saía gente. E ele sempre pregava de frente à cidade, dizendo: convertei-vos, arrependei-vos. E havia um viajante que sempre passava por ali e via. Os anos se passavam, todo santo dia aquele homem ia para a porta da cidade de Sodoma e ficava gritando: convertei-vos, arrependei-vos dos vossos pecados. O tempo passava e esse viajante sempre via ele. Certo dia, esse viajante que sempre passava por ali parou e perguntou para aquele já idoso profeta. Os anos se passaram, ele já não tinha mais a mesma força, o mesmo vigor que ele tinha do começo, que ele sempre falava isso: convertei-vos, arrependei-vos, porque ele já estava idoso. Então esse viajante, olhando para aquele senhor já de idade, gritando: convertei-vos, arrependei-vos dos vossos pecados, perguntou para ele: por que o senhor ainda insiste em pregar depois de tantos anos, vendo que ninguém se arrepende? Aquele senhor se virou e disse: quem está errado? São eles, não eu. Eles precisam ouvir. É interessante como que a gente precisa compreender a mensagem da palavra do Senhor. E como que o profeta, ele tem essa missão de pregar o Evangelho. Nós temos a missão de levar o Evangelho de Cristo, de pregar a palavra do Senhor, de ensinar aquilo que está errado, de protestarmos contra o erro da nação, contra os erros daqueles que estão ao nosso redor, ensinarmos para que eles possam se render. Não estou dizendo aqui com essa história de que nós não tenhamos erros nenhum, mas naquela mensagem que aquele profeta estava pregando, é para que as pessoas se convertessem. Ele estava fazendo o correto, ele estava fazendo a obra do Senhor. Mesmo que os outros não ouvissem, ele não podia parar. Em algum momento, alguém ouviria e seria transformado. Como esse profeta, como um profeta, nós precisamos continuar testemunhando o Evangelho do Senhor. E por último, no versículo 12, Tiago vai usar aqui o nome de Jó. É engraçado, outro ditado que a gente sempre passa a dizer essa expressão, né? Ter paciência de Jó. O que é paciência de Jó? Versículo 11 traz para a gente um ensinamento muito interessante. Versículo 11 de Tiago diz o seguinte: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Agora, há uma outra tradução que traz uma questão muito interessante dessa primeira parte. A primeira parte nos diz o seguinte: no zelo sejais remissos. Outra tradução vai trazer para a gente o seguinte: eis que chamamos bem-aventurados os que suportam aflições. Suportar aflição não é algo fácil. Sede remissos seria uma forma mais simples de dizer isso, mas é interessante a gente compreender essa questão. Eis que chamamos bem-aventurados os que suportam aflições. Jó, no caso, foi uma pessoa que perdeu muito do que tinha. Ele era considerado um dos grandes, dentre os próprios reis das regiões ali. Eles vinham até Jó para ouvir o que ele tinha a dizer. Ele era alguém que tinha muito a ensinar.
Era alguém extremamente rico, alguém extremamente próspero, mas ainda assim na sua prosperidade não se afastava de Deus. Era alguém fiel ao Senhor. Mesmo diante de tudo isso, ele perdeu todo o gado que ele tinha, ele perdeu todos os seus bens, a sua casa. Nisso perdeu também 10 dos seus filhos, na verdade todos eles. Ele veio a perder a sua saúde. E no meio de todo esse mal que ele estava passando, ele recebeu, entre aspas, 3 amigos que vieram consolar a Jó. Ficaram com ele uma semana sem falar nada, sentados do lado dele, apenas passando com ele. E até aí eles foram realmente amigos. Mas após essa uma semana começaram a falar com ele, acusando ele de pecado, de falta de fé e de tantas outras coisas do porquê tudo aquilo tinha acontecido. Mas Jó permaneceu firme, demonstrando que ele tinha sido fiel a Deus. Ele sabia da sua fidelidade. A sua esposa, e muitas vezes a gente critica muito a esposa de Jó, porque ela diz: amaldiçoa esse Deus e morre. Mas se a gente parar para prestar atenção, a esposa de Jó perdeu tanto quanto o próprio Jó. Perdeu os 10 filhos, perdeu todo o bem que ele tinha e estava vendo seu marido ali definhando, doente. Não se fala mais da esposa de Jó, a não ser lá no final, quando eles têm mais filhos. A esposa ficou contra ele. Seus amigos estavam contra ele. O próprio Satanás estava tentando contra a vida dele. Ele pensou que Deus estava contra ele. Mesmo assim, ele perseverou. Ele provou que um homem pode amar a Deus acima dos bens, acima da própria família, acima da própria vida. Ele amou a Deus. Ele confiou no Senhor e sabia que, como ele mesmo vai dizer, o meu Redentor vive e por fim ele se levantará. A palavra do Senhor nos diz ali no livro de Jó que ele perdeu todos os seus bens, perdeu todos os filhos, perdeu também a sua saúde. Jó perdeu o apoio da esposa, Jó perdeu o apoio dos amigos. Jó faz 16 vezes a pergunta por quê. Jó expressa sua queixa 34 vezes durante todo o livro, mas no auge da sua dor ele disse para Deus, olha a frase de Jó: ainda que Deus me mate, ainda assim esperarei nele. Isso é paciência, isso é fé genuína em Deus. Confiar no Senhor independente das circunstâncias, independente da situação. Ele consegue olhar para Deus e dizer: Senhor, ainda que o Senhor leve a minha vida, eu espero no Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará. Deus restaurou sim a sorte de Jó, que soube esperar em Deus. Deus restaurou tudo o que Jó teve antes: posses, dinheiro, as manadas de animais, tudo foi recebido em dobro o que tinha antes. Mas ele recebeu só, novamente, ele teve filhos com a sua esposa, mas foram só 10. Ele não teve o dobro de filhos. Animais, dinheiro, coisas são substituíveis. Pessoas não. Você não pode substituir um filho que você perdeu por outro, ou colocar um filho no lugar daquele outro. Pessoas são insubstituíveis. Pessoas não podem substituir o lugar da outra. Jó agora tinha 10 filhos que ele havia perdido, e agora ele tinha mais 10 filhos agora com ele. A paciência nos livra até mesmo de nos distanciarmos de Deus. Olha que coisa mais importante para a gente compreender. Tendo paciência, nós aprendemos a perseverar em oração, em Deus, a buscar a vontade dEle, não a nossa. Quando a gente tem paciência, a gente persevera no Senhor, a gente passa a crer mais, a gente passa a ter mais fé, a gente passa a confiar mais no Senhor. Mesmo que tudo ao nosso redor desabe, nós ainda confiamos no Senhor. Seja paciente como Jó, na confiança ao Senhor. Amém? A gente precisa aprender essas 3 coisas. Como um lavrador, tenhamos paciência enquanto fazemos o nosso trabalho, na certeza de que no tempo certo Deus enviará provisão. Assim como um profeta, tenhamos paciência, testemunhando o amor de Cristo, o amor de Deus pelas nossas vidas e pelos nossos próximos, pelo nosso próximo. O poder de Deus, mesmo que todos estejam contra nós, precisamos perseverar como servos do Senhor. E assim como Jó,
perseverou em sua tribulação, em sua dificuldade, em amar a Deus, tenhamos paciência na certeza de que o nosso Redentor vive e Ele está cuidando de nós. Diante de todas essas circunstâncias, diante de tudo isso que a gente está vivendo hoje, é tempo de nós nos dedicarmos ao Senhor. É tempo de nós descansarmos em Deus, na certeza do seu cuidado, na certeza do seu fortalecer, na certeza de que o Senhor está cuidando de nós. Não desanime. Não desanime porque o Senhor é contigo. Deus é sobre a sua vida. Tenha paciência. Esse tempo ruim vai passar. Esse tempo sem os nossos cultos reunidos vai terminar. Tudo tem o seu tempo. É tempo agora de nós descansarmos em Deus com paciência e perseverarmos em oração. Não desista. Não desanime. Tenha paciência. O Senhor é contigo. E a minha oração é essa, que Deus possa trabalhar em nós a paciência que precisamos para viver o dia a dia, com o próximo, conosco mesmo e com a vontade de Deus a ser feita em nós. Amém? Versículo 8 de Tiago diz o seguinte: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Amém? Fortaleça o seu coração no Senhor. Sede pacientes, porque o Senhor há de fortalecer a sua vida. Amém? Quero orar por você e pedir ao Senhor que abençoe esse seu domingo e toda essa semana. Amém? Pai eterno, Deus de amor, nós te agradecemos, porque o Senhor tem sido fiel. A tua graça, a tua misericórdia nos tem sustentado, e assim nós podemos caminhar dia após dia diante do Senhor, na certeza de um cuidado maior, na certeza do trabalhar do Senhor sobre as nossas vidas, na certeza de que o Senhor tem feito grandes coisas, e aquele que começou a boa obra em nossas vidas é fiel para terminá-la. Por isso, descansamos no Senhor e pedimos que no nome de Jesus, a bênção do Senhor seja conosco, e assim possamos caminhar no cuidado do Senhor e na certeza da vontade do Senhor estar sendo feita nas nossas vidas. Descansamos em Ti e pedimos que o Senhor nos conduza à Tua verdade, à Tua vontade, e que no nome de Jesus possamos nos entregar ao Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Pedimos a Deus paciência e que o Senhor nos dê essa condição de perseverarmos dia após dia. Mesmo diante do desânimo, mesmo diante da falta da força de estarmos indo à igreja, estamos ainda juntos diante do Senhor. E peço a Deus que te abençoe e te fortaleça dia após dia. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida agora e por todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus. Que o Senhor te abençoe. Lembrando que hoje à noite, às 19 horas, nós temos a nossa live do nosso culto de domingo. Amém? Fiquem com Deus. Deus abençoe todos vocês. Um grande abraço e que o Senhor seja sobre a vida de todos vocês em nome de Jesus. Amém? Um bom domingo a todos.